Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Incríveis. Você já imaginou o que acontece quando uma ponte, aquela estrutura que une cidades, pessoas e ideias, simplesmente desaba? Quando falham, as pontes não são apenas metáforas da fragilidade humana, mas também lições duras sobre os limites da engenharia, da manutenção e da vida. Neste vídeo, vamos explorar algumas das quedas de pontes mais devastadoras da história recente, cada uma com suas próprias lições e histórias de perda. Prepare-se, porque o que você vai descobrir é ao mesmo tempo fascinante e aterrador. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. Curte o vídeo e ativa o sininho, para mais conteúdo e curiosidades incríveis como essa. Agora, vem comigo nessa jornada. Ponte Tacoma Narrows, Estados Unidos, 1940. Vamos começar a nossa viagem no tempo, lá em 1940, nos Estados Unidos, com a famosa Tacoma Narrows, em Washington. A ponte recebeu o apelido carinhoso de Galloping Gertie ou Gertie galopante justamente porque ela parecia dançar ao vento. A ideia por trás da construção da Tacoma Narrows era grandiosa. Ela deveria ser uma das maiores pontes suspensas do mundo. No entanto, a ponte foi projetada com um design inovador, mas, ao mesmo tempo, vulnerável. Sua estrutura fina e elegante, que impressionava à primeira vista, não foi projetada para lidar com os ventos fortes que sopram naquela região. No dia 7 de novembro de 1940, uma combinação de ventos intensos e a falta de resistência estrutural fizeram a ponte entrar em um fenômeno conhecido como ressonância. Basicamente, os ventos causaram uma vibração que foi ficando cada vez mais intensa. E não foi gradual. A ponte, que parecia forte e imponente, começou a se contorcer como se fosse feita de papel. O que se seguiu foram cenas impactantes de destruição, a estrutura se partiu, pedaço por pedaço, até cair nas águas abaixo. O mais surpreendente dessa história é que, apesar de toda a destruição, não houve vítimas fatais. Mas, o impacto desse colapso foi monumental. Esse desastre, mais do que qualquer outro, serviu como um aviso cruel de que, sem considerar os detalhes, até as construções mais grandiosas podem falhar. A tragédia de Tacoma Narrows serviu para transformar a forma como engenheiros pensavam o design das pontes, e até hoje, é um estudo de caso sobre como o vento e a aerodinâmica podem afetar a segurança de uma estrutura. Ponte Sunshine Skyway, Estados Unidos, 1980. Avançamos para 1980, na Flórida, Estados Unidos. A Sunshine Skyway era uma ponte imponente que conectava a cidade de Saint Petersburg à cidade de Tampa, e com sua arquitetura moderna, ela se tornou um dos ícones do estado. Mas o que ninguém sabia é que a sua história teria um fim trágico, em uma manhã chuvosa de 9 de maio. Era um dia de tempestade, com ventos fortes e chuvas pesadas. O cargueiro Summit Venture, que navegava pelo Golfo do México, perdeu o controle devido à baixa visibilidade e a condições meteorológicas adversas. O capitão, incapaz de ver o que estava à sua frente, acabou colidindo com um dos pilares principais da ponte, causando um colapso devastador. O impacto da colisão foi tão violento que uma enorme seção da ponte simplesmente caiu no Golfo do México. E o que aconteceu a seguir é o que torna esse desastre ainda mais assustador. Um ônibus escolar, carregado com passageiros, caiu diretamente no rio, seguido por outros veículos e caminhões. No total, 35 vidas foram perdidas, e a tragédia marcou a história da engenharia. Muitas das vítimas estavam em veículos que ficaram presos nas partes da ponte que desabaram. Esse acidente não foi só uma falha de engenharia, mas também um exemplo claro de como condições climáticas extremas podem tornar estruturas aparentemente sólidas extremamente vulneráveis. Após o desastre, houve uma revisão rigorosa das normas de segurança para pontes, especialmente nas que cruzam vias navegáveis, onde as colisões com embarcações podem causar destruições catastróficas. Ponte I-35W, Estados Unidos, 2007. Em 1º de agosto de 2007, Minneapolis foi palco de uma das tragédias mais assustadoras da engenharia moderna. A ponte I-35W, que fazia parte de uma das rodovias mais movimentadas dos Estados Unidos, desabou no meio do horário de pico,
quando centenas de carros estavam a caminho do trabalho. Sem nenhum aviso prévio, a ponte começou a ceder. Em questão de minutos, uma parte significativa da estrutura desabou e caiu sobre o rio Mississippi, levando consigo dezenas de veículos. O saldo foi trágico, 13 mortes e mais de 140 feridos. E o pior, uma investigação revelou que o colapso foi causado por falhas no design da ponte, que não estava preparada para suportar o peso crescente do tráfego moderno. Esse desastre revelou um problema alarmante, a falta de manutenção de pontes em muitas cidades dos Estados Unidos, que, como a I-35W, estavam começando a apresentar sinais de desgaste. A falta de atenção às necessidades estruturais, aliada ao aumento do tráfego, tornou esse colapso inevitável. A tragédia da I-35W levou os Estados Unidos a iniciar um programa massivo de inspeção e reforma das suas infraestruturas. Muitos viram nela um reflexo da negligência com a manutenção de construções antigas, algo que não pode mais ser ignorado. Ponte Morandi, Itália, 2018. Em 2018, a Itália viu a queda da Ponte Morandi, em Gênova, uma das mais importantes vias de transporte do norte do país. A ponte, que conectava o centro da cidade ao resto da Europa, foi construída na década de 1960 e, durante décadas, enfrentou críticas e pedidos de reformas devido ao seu desgaste estrutural. No entanto, ninguém esperava que, no dia 14 de agosto, ela fosse ceder de forma tão trágica. Uma seção inteira da ponte desabou, arrastando carros, caminhões e até pedestres para um abismo. O saldo foi de 43 mortos e dezenas de feridos, e o desastre expôs uma verdade dolorosa: a negligência com a manutenção de uma estrutura tão essencial para a vida urbana foi fatal. A Ponte Morandi havia sido construída em uma época em que as exigências de tráfego e os materiais usados eram muito diferentes. E, apesar das várias advertências sobre o seu estado crítico, a ponte foi deixada sem os cuidados necessários. Esse acidente não só abalou a Itália, mas também trouxe à tona um debate global sobre a importância de investir na manutenção de infraestruturas críticas antes que seja tarde demais. Ponte suspensa em Gujará, Índia, 2022. Em 2022, em Gujará, na Índia, uma ponte suspensa de 150 anos, que havia sido reaberta após reformas, colapsou enquanto estava cheia de pessoas. A ponte, que foi construída no século XIX, tinha se tornado uma atração turística, mas sua reforma foi apressada, com resultados trágicos. O desastre aconteceu enquanto centenas de pessoas atravessavam a ponte. O peso excessivo e o estado precário da estrutura resultaram no colapso total da ponte, levando à morte de 137 pessoas, muitas das quais eram crianças. Esse acidente levantou questões sérias sobre o modo como reformas e manutenções são feitas, principalmente em construções antigas que não podem ser tratadas com superficialidade. Desabamento de pontes na BR-319, Brasil, 2022. Agora, vamos para o Brasil, onde em setembro e outubro de 2022, a BR-319, uma rodovia vital que conecta Manaus ao restante do país, foi palco de 2 desabamentos de pontes em um curto espaço de tempo. Em 28 de setembro de 2022, a ponte sobre o rio Curuçá, localizada no quilômetro 23 da BR-319, desabou enquanto veículos transitavam sobre ela. O acidente resultou em 4 mortes, 14 feridos e pelo menos um desaparecido. Menos de 2 semanas depois, em 8 de outubro de 2022, a ponte sobre o rio Altais-Mirim, no quilômetro 25, também desabou. Felizmente, neste segundo incidente, não houve vítimas fatais. Esses desabamentos causaram um impacto significativo na região, isolando comunidades e comprometendo o abastecimento de alimentos, combustíveis e outros insumos essenciais. A BR-319 é uma das principais ligações entre o Amazonas e o restante do Brasil, e a interdição dessas pontes afetou diretamente a vida de milhares de pessoas. Essas tragédias nos ensinam que, por mais imponentes que sejam, as pontes têm uma vida útil. Elas não são imortais. A negligência com a manutenção, a falta de renovação de estruturas antigas e o desrespeito aos princípios básicos de segurança podem resultar em tragédias que poderiam ser evitadas. E você, o que pensa sobre esses desastres?
Já imaginou a sensação de atravessar uma ponte e ver tudo desmoronando ao seu redor? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe o vídeo e, claro, se inscreva no canal para mais histórias que realmente importam. Até a próxima!